25 mil quilômetros quadrados. Temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4 milhões e meio de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campos Sales, primeiro e segundo graus em 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias em 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. É também membro da RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Dr. Gerson da Silva foi procurador jurídico da Prefeitura do município de Porecatu e assessor jurídico da Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de Londrina e região. E mora aqui em Londrina já há mais de 39 anos. Boa tarde, doutor Gerson. Boa tarde, Daniel. Doutor Gerson, qual é a importância do contrato de locação? Bom, o contrato de locação é importante para as duas partes, tanto para as imobiliárias, para os proprietários, como para o inquilino. É dentro do contrato de locação que que vai ser estabelecido todas as cláusulas, todas as condições que vão reger o contrato. É importante que se tenha no contrato qual é o valor do aluguel, qual é a data de pagamento do aluguel, qual o local de pagamento do aluguel, qual a condição que se recebeu o imóvel, qual é o prazo de duração do contrato de locação, qual é o índice que vai reajustar o contrato de locação e quais são as penalidades em caso de descumprimento das cláusulas contratuais. Então é importante os contratos para as partes, para que eles possam saber exatamente quais são os deveres de cada um e quais são os direitos de cada um. Porque hoje, por se tratar de um assunto de bastante relevância, que é o contrato de aluguel, tanto residencial quanto comercial, é um assunto bastante complexo. Por se tratar de pouco tempo, nós vamos fazer as perguntas de uma forma que pudesse contemplar inicialmente os interesses dos nossos telespectadores. Doutor Gerson, quais os cuidados que deve tomar antes de uma pessoa alugar um imóvel? Eu vou alugar hoje um imóvel. Quais são os cuidados que eu devo tomar? Bom, o proprietário, o inquilino, ele tem que fazer uma vistoria do imóvel. Isso é importantíssimo, que ele faça essa vistoria do imóvel, que ele veja todas as condições que o imóvel está sendo feito, e aí, nesse sentido, vai fazer com que o contrato seja realizado. E aqueles cuidados que eu já disse anteriormente, né, do prazo do contrato, qual é o prazo, qual é a periodicidade do reajuste, qual o índice que vai ser reajustado esse contrato. E é importante para as imobiliárias, há uma situação que nós temos acompanhado no PROCON, nos contratos em relação a isso, que as empresas, as imobiliárias sempre colocam: o contrato será, o reajuste será pelo IGPM ou IPC. Ora, quando há dois índices dentro de um contrato, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, vai valer o índice que for menor, tendo em vista que o Código de Consumidor estabelece que a cláusula mais prevalece para o consumidor a cláusula mais vantajosa. Então é importante que se defina um único índice, não alternativo. Estando alternativo... Se houver uma mudança na economia, naturalmente vai se adequar a esse contrato.
O contrato, dentro da vigência do contrato, ele não pode ser alterado. Ele só vai poder ser alterado no encerramento do contrato, a não ser que haja acordo das partes. Se as partes assim acordarem, não há problema nenhum em se fazer um aditivo ao contrato. Porém, se não houver acordo das partes, não é possível fazer alteração. E, doutor Gerson, qual a diferença entre reajuste e revisão do aluguel? Perfeito. O reajuste, com a lei de criação do Plano Real, o reajuste passou a ser anual. Então, ao fim de 12 meses de contrato, o contrato pode ser reajustado. Porém, naqueles contratos de forma ininterrupta com o proprietário e o inquilino, se os contratos permanecerem por mais de 3 anos, ao cabo de 3 anos é possível a revisão do aluguel. A revisão significa fazer com que o aluguel volte ao preço de mercado. Então, o reajuste do aluguel é possível que haja a diminuição do aluguel, como haja o aumento do aluguel, independente do reajuste. Então, volta ao final de 3 anos, é possível fazer com que o aluguel volte ao preço de mercado. Essa revisão pode ser solicitada tanto pelo inquilino como pelo proprietário. Se não houver acordos das partes, qualquer das partes pode entrar judicialmente para buscar essa revisão de aluguel. Doutor Gerson, o inquilino pode deixar o imóvel antes desse prazo estipulado, contratado? Pode. Isso é importante para que as partes, quando assinam o contrato, eu coloquei anteriormente, que elas estabelecem ali quais são as penalidades em caso de descumprimento do contrato. Se o inquilino quer deixar o imóvel antes do vencimento do contrato, ele está descumprindo uma cláusula contratual que é o período do contrato. Nesse caso, o inquilino deverá arcar com a multa estipulada no contrato. Ele pode se retirar do imóvel, mas deverá pagar a multa. Porém, a multa deverá ser proporcional ao tempo que falta para o contrato. Exemplo, há um contrato de 30 meses celebrado na locação e após cumprido 20 meses o inquilino resolve sair do imóvel. É justo a imobiliária cobrar essa multa, porém a multa deverá ser proporcional aos 10 meses restantes e não sobre a totalidade do contrato. Doutor Gerson, em que situação pode ocorrer a retomada do imóvel? Sim, a retomada do imóvel ela é possível ao final do contrato, né, celebrado o fim do contrato, é possível a retomada do imóvel. Fora do prazo do contrato, não é possível a retomada desse imóvel, tem que ser cumprido o contrato integralmente pelo locador. Agora, se o contrato for superior a 30 meses, o locador pode retomar o contrato sem justificativa nenhuma. É o que nós chamamos da denúncia vazia. Então, findo o contrato de 30 meses, o locador vai informar ao inquilino que daqui a 30 dias ele deverá se retirar do imóvel sem ter justificativa nenhuma. Agora, na vigência do contrato, em contratos que são inferiores a 30 meses, não é possível a retomada do imóvel, a não ser em algumas situações especiais que a lei prevê. Vou dar alguns exemplos. Se a locação estiver vinculada a um contrato de prestação, a um contrato de trabalho, encerrado o contrato de trabalho, é possível fazer o encerramento da retomada do imóvel. Se houver a necessidade, se o poder público determinar reformas nesse imóvel e que haja necessidade que o imóvel seja desocupado para a adoção daquelas medidas, também aí é possível a retomada do imóvel. Ou se o proprietário tiver um único imóvel e ele necessitar de que esse imóvel seja destinado a ele ou a seus dependentes ou ascendentes. Nesse sentido, eu posso... Eu quero pedir licença para chamar os nossos comerciais. Eu gostaria de dizer que amanhã nós estaremos completando 1 mês de programa e graças à sua participação é que nós estamos empenhados em melhorar a cada dia que passa esse programa Mercado Imobiliário, que tem trazido satisfação para nós em poder levar avante essa tarefa, que é uma tarefa muito boa, muito gostosa, de dar informações preciosas a toda a população de Londrina e região. Eu quero chamar os comerciais e voltamos já já.
TV, gente nossa, mostrando nossa gente. Município criado em 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados, temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4,5 milhões de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campos Sales, primeiro e segundo graus e 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias e 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. Nos honra aqui no nosso programa Mercado Imobiliário hoje, Dr. Gerson da Silva, que é da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós estamos tratando um assunto muito importante, que é sobre locações imobiliárias. Dr. Gerson, é legal o desconto promocional concedido hoje? Olha, esse é um aspecto que nós queremos chamar a atenção aí das imobiliárias, né? Eu quero fazer um comentário, até uma parte nesse sentido. O PROCON hoje, ele está com uma nova postura, né? O PROCON hoje, primeiro que o PROCON, é bom que as pessoas saibam, Edivaldo, que o PROCON é um órgão de defesa do consumidor vinculado à Prefeitura Municipal de Londrina, né? E aí eu estou aqui nessa missão do coordenador do PROCON, que me foi concedida, me foi confiada essa missão pelo prefeito Nedson, e aí eu quero colocar para as imobiliárias. Eu tenho notado, e aí nós vamos estar fazendo aí uma conversa com as imobiliárias, que quando do anúncio colocando os imóveis para alocação, se coloca no jornal lá um valor de aluguel. Para o Código de Defesa do Consumidor, esse valor é o valor que tem que estar no contrato. Agora, o que eu tenho visto é que se anuncia no jornal um valor e quando o consumidor vai fazer o contrato, o valor do aluguel é outro. O valor do aluguel é superior, por exemplo, se loca um imóvel por R$300, está no jornal R$300 e quando vai celebrar o contrato, o valor não é 300, é 375 porque tem 75 de desconto. Isso é ilegal. Esse desconto é ilegal. Então, é importante que os consumidores tenham consciência disso. Desses casos, pode-se procurar o PROCON e eu alerto as imobiliárias. Cuidado com isso, que isso se caracteriza propaganda enganosa e nós, nessa nova fase do PROCON, uma vez aberta uma reclamação pelo consumidor, nós, verificado uma prática infrativa, o PROCON passará a fazer a multa às empresas infratoras. Então, isso é importante para as imobiliárias. Muito cuidado com a propaganda que enganosa. Se houver um preço no jornal e um outro preço no contrato, isso se caracteriza propaganda enganosa passível de multa. Naturalmente, deverá então informar aquele valor final. O que tem que ser veiculado é o valor do aluguel. Se o valor do aluguel é R$375, na propaganda tem que estar os R$375. Se vai ser concedido ou não um desconto, isso tem que ser acordado no contrato. Agora, não se pode divulgar um valor de 300 e se fechar um contrato por 375. Nesse sentido, oriento aos consumidores de que guarde o jornal em que você se baseou para fazer aquela alocação e caso ocorra essa situação, procure o PROCON para que nós possamos atendê-lo. Dr. Gerson, o inquilino é obrigado a pagar taxas de vistoria, IPTU, despesa extraordinária em condomínios também? Veja, se a imobiliária exige que se faça vistoria, que se faça uma ficha cadastral, ela não pode cobrar isso do inquilino.
isso, se ela tem essas taxas, ela que cobre do proprietário do imóvel a qual ela está administrando, mas jamais pode ser cobrada do inquilino. E em relação às taxas de condomínio, é bom que se esclareça que a relação existente entre o condômino e o condomínio não é uma relação de consumo, então não entra no âmbito do PROCON. Porém, se dentro da taxa de condomínio for cobrado despesas com obras necessárias, por exemplo, vai se trocar o elevador do prédio ou se vai fazer a pintura do prédio e que se quer imputar esse custo ao inquilino, isso não é permitido, o código não permite isso, isso é uma despesa do proprietário do imóvel. Então, nesse sentido, se houver uma cobrança, nesse sentido é uma cobrança indevida, aí sim aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o PROCON é o órgão que vai fazer essa fiscalização e vai tomar as providências nesse sentido. No caso, seria então um investimento para o proprietário. Os investimentos, o que são os investimentos, isso logicamente tem que ser arcado pelo proprietário do imóvel. Doutor Gerson, qual é a orientação do PROCON, tanto para o setor imobiliário quanto para o consumidor em geral? Primeiro, respeite-se os contratos e os contratos sejam ao máximo dado conhecimento ao inquilino. E aí sim, respeitando-se os contratos, tendo conhecimento, respeitando-se os contratos, com certeza não haverá problemas. Doutor Gerson, eu quero convidá-la a estar conosco mais vezes para falar sobre esse assunto e outros atinentes ao mercado imobiliário, que é muito bom a gente esclarecer, até no sentido de orientar, porque acredito que sempre é um assunto que está sempre modernizando, especialmente vendo os direitos individuais de cada um, tanto da parte comercial quanto da parte da pessoa física. Então, eu quero convidá-la a voltar mais vezes ao nosso programa Mercado Imobiliário e gostei das suas considerações finais, doutor Gerson. Eu que agradeço o convite recebido, é importante sempre esses espaços para que a gente possa estar fazendo a orientação tanto aos consumidores como aos fornecedores, né? E eu quero avisar toda a população que o PROCON de Londrina realmente passa por uma reformulação. Nós estamos agora num processo de reformulação do PROCON e com certeza nós teremos o maior prazer em atender todos os consumidores e os fornecedores no sentido de fazer a orientação. O PROCON está à disposição, né? E só lembrando, né, que o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, é um órgão municipal vinculado à Prefeitura Municipal e que nessa gestão, na administração do Nedson, o PROCON vai mudar de cara. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, nossos agradecimentos. E voltamos amanhã, logo após as 13 horas, logo depois do programa do Túlio Melo, o programa Vale Tudo. Até lá. RTV, gente nossa, mostrando nossa gente. Município criado em 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados, temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4,5 milhões de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campos Sales, 1º e 2º graus e 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias e 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. É isso aí, gente. O programa da Zazá aqui na RTV no canal 36, de segunda a sexta, a partir das 14h30, o programa da Zazá e os bailes. Então fique ligadinho que esse programa vai dar o que falar. RTV,
Gente nossa, mostrando nossa gente. Gente nossa, mostrando nossa gente. Município criado em 1934, com mais de 1.725.000 quilômetros quadrados. Temperatura média de 22 graus. Sua população metropolitana é de aproximadamente 680 mil habitantes. Terceira cidade mais importante do sul do país, influenciando mais de 4 milhões e meio de pessoas. Possui 10 instituições de ensino superior, centenas de indústrias, comércio e serviços, esporte, lazer e turismo. Esta é Londrina. Invista aqui. Mercado Imobiliário, oferecimento. Curso Campos Sales, primeiro e segundo graus e 90 dias, diurno e noturno. E curso técnico em transações imobiliárias e 90 dias. Rua Santa Catarina, 50, Shopping Tower. Fone 3345-1595. Boa tarde aos telespectadores. Hoje é um programa muito especial, porque estamos comemorando um mês de mercado imobiliário. É certo que tudo isso vem coroado de êxitos, esforços de grandes personalidades, pessoas pioneiras que estiveram aqui construindo essa grande cidade que é Londrina. Nós temos hoje a satisfação de ter vários convidados ilustres, pessoas que vêm trazer aqui e virão no futuro trazer seus sábios conhecimentos. Eu quero, da direita à esquerda, nominar aqui a presença do companheiro Rosalmir Moreira, que representa aqui a Coab de Londrina, o companheiro José Carlos de la Libera, que também é do Pregão Imobiliário e também do Secov, Sindicato da Habitação, o companheiro Jorge Zebe Coimbra, que representa nessa ocasião o Sercontel Celular, é diretor de marketing dessa grande empresa londrinense. Também o senhor professor Marcelo Silva, que é um de nossos patrocinadores da escola do Colégio Campos Sales, que nos honra nessa oportunidade. Eu quero também dizer que está aqui conosco o delegado regional dos corretores de imóveis, Marco Antônio Bacarim. Quero também dizer que estamos aqui com o companheiro Gilvadir Bilhão, que também é presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina, o Sincil. Tem aqui do meu lado o Dr. Gerson da Silva, que é do PROCON, Promotoria do Consumidor, coordenador regional. Tem aqui do meu lado também o diretor da RTV Canal 36, companheiro Roberto Serpa. Tem uma satisfação de ter conosco também o Dr. Jerônimo Francisco Neto, que é Relações Públicas do Sindicato dos Corretores de Imóveis, membro também do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado do Paraná, também nosso colaborador. Temos também aqui o senhor Paulo Lourenço, da ACOMAC, Associação dos Depósitos de Material de Construção de Londrina e região. Boa tarde, senhores. O programa imobiliário, ele veio trazer bastante luz para nós. Somos carentes, porque o mundo vai modificando e nós vamos também buscando novas ideias. Então, essa ideia, ela veio até por uma necessidade de que nós pudéssemos trabalharmos com uma informação diária, tanto para nós, que somos profissionais da área, quanto para o público. É certo que existe já esse trabalho, mas nós nos propusemos a oferecer da nossa parte uma oportunidade para aprendermos junto o que é de fato o mercado imobiliário. Porque, na verdade, cada dia que passa é um novo conhecimento que vem para nós. Consultei aqui os companheiros dos sindicatos corretores de imóveis, os companheiros do Cresce, que pudéssemos criar alguns momentos de sabedoria. E esses momentos só serão válidos, só terão luz se os senhores estiverem aqui com a gente, não só hoje, mas sempre. Porque o programa imobiliário é um programa informativo, onde vai trazendo, cada dia que passa, inovações para o mercado, segurança nas transações imobiliárias.
a gente tem a satisfação, então, de estar iniciando esse programa com grande júbilo, né, nesse dia especial em que comemoramos exatamente o mês de programa. Procuramos levar aos nossos telespectadores as informações mais relevantes e úteis a serem observadas por todos aqueles que necessitam negociar no nosso mercado. Nós também nos propusemos a fazer um programa onde entrevistamos diariamente personalidades que vivem o cotidiano do mercado imobiliário, que é um grande universo, quer seja da área da construção civil, imobiliaristas, advogados do direito imobiliário, engenheiros, arquitetos, cientistas e gestores do setor, empreendedores, representantes e gestores desse grande universo que é o mercado imobiliário. Eu também quero destacar que uma cidade grandiosa como Londrina, com um PIB de 2,5 bilhões de reais, com uma renda per capita de R$ 5.500 mês, o setor imobiliário, somado à construção civil, nos dá hoje um percentual significativo na economia nacional, especialmente em Londrina, em torno de 15%, considerando as atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas, considerando também a construção civil. Emprega hoje 15 mil pessoas e cerca também de 14% de participação do PIB da cidade. Nós temos muita satisfação de dizer também que o mercado imobiliário, ele reverencia com profundo respeito e gratidão todos aqueles que estiveram e estão no front, prefeitos e ex-prefeitos, clubes e serviços, comércio e indústrias e serviços, entidades civis e eclesiásticas, líderes do setor imobiliário, agricultores, jornalistas, instituições de ensino, poderes constituídos, homens e mulheres valorosos, e especialmente, senhores, o dia 8 de dezembro de 1974, no então lançamento da Folha Imobiliária pelo jornal Folha de Londrina, homens, instituições, pessoas que estão lutando e lutarão sempre para tornar Londrina, o Paraná e o Brasil o melhor lugar para se viver do mundo. Eu quero convidar meu companheiro, Dr. Jerônimo Francisco Neto, nessa ocasião, para falar para todos nós o que é o CRES do Estado do Paraná e o que é o mercado imobiliário. Boa tarde a todos. Primeiramente, dizendo da minha satisfação em estar participando desse programa, nessa data tão importante, que é a comemoração do primeiro mês em que o programa se mantém no ar, com o propósito único e exclusivo de levar mais informações à população, de uma maneira geral, a respeito desse segmento tão importante na vida de todos nós, que é o mercado imobiliário. Por mercado imobiliário se designa todas as atividades desenvolvidas nesse mais importante segmento que a humanidade, em sua evolução, consubstanciou. Trata-se de um conceito muito amplo que tem seus primórdios no início do processo de colonização e na adequação de espaços utilizados na utilização dos espaços para as conveniências do ser humano, em suas múltiplas e diversificadas conveniências, passando pela identificação do potencial de aproveitamento de cada área até as mais modernas estruturas urbanas edificadas. No mundo ocidental, as regras do capitalismo fincaram suas raízes de forma indelével. Quase que todas as atividades sociais são regulamentadas pelo Estado para propiciar harmonia social entre os cidadãos. Mesmo assim, não raras vezes, conflitos são suscitados, oportunidade em que o Estado, na figura do soberano poder judiciário, aprecia e determina uma judiciosa decisão para equacionamento de cada conflito. Pois bem, a mercancia de imóveis, ou seja, esses espaços que já foram delimitados e tiveram as suas adequações processadas, ela se regulamenta em nosso país pelos imperativos da Lei 6.530 de 78. E essa lei, realmente, ela disciplina os profissionais que poderão realmente atuar nessa mercancia e disciplina também as regras de atuação
das entidades disciplinadoras dessa atividade. E, a nível federal, nós temos a figura do COFES, que é o órgão máximo de regulamentação do exercício da profissão. E esse COFES é uma autarquia federal e que tem a sua representatividade através dos CRECES estaduais. Em cada estado nós temos hoje um CRECE, e onde realmente existe uma fiscalização efetiva do exercício da profissão por aquelas pessoas habilitadas, ou seja, aquelas pessoas que responderam aos imperativos legais e se qualificaram na qualidade de corretores para promoverem a intermediação, cuidando dos interesses tanto de quem compra como de quem vende. Portanto, a função precípua do CRECE é uma instituição normativa que visa resguardar esse nicho de mercado preservado pela Lei 6.530 às pessoas de